Eu sou o Gabriel Nogueira e este é o canal Sem Limites, onde não limitamos a capacidade do ser humano. Hoje eu estou aqui com o Rodrigão. Ele é um dos melhores vendedores que eu conheço. Já vendeu na casa dos 50 milhões na carreira dele. E hoje nós vamos te ensinar a vender. Brincadeira. Hoje nós vamos desmistificar o conceito de vendas. As vendas, elas estão presentes em todos os aspectos da nossa vida, mesmo que a gente não perceba disso. Desde quando você conhece uma pessoa que você tem interesse, quando você conhece uma amizade, até um professor que está dando ali a sua aula, ele está vendendo. Então entender esses conceitos também é importante para que a gente consiga ter um melhor desempenho na nossa vida. Então alguns conceitos que nós vamos falar hoje podem te trazer resultados incríveis. Fala aí, Rodrigão. Bom, primeiro eu agradeço muito pelo convite do nosso bate-papo aqui, fico muito feliz, lisonjeado, com elogio inclusive, de bola cheia, né? Mas acho que é isso, cara, venda tá no sangue, assim, desde muito novo, eu gosto disso. Eu gosto dessa troca que é a venda, com certeza, né? Então eu gosto de network, de fazer contato, de conversar com pessoas. Isso desde muito novo, então é uma coisa que eu curto muito. Eu sou suspeito para falar de venda. É interessante você falar isso, que se a gente for pensar em uma pessoa que veio de uma realidade que não tem tantos bens materiais, a venda é a única forma de te trazer grandes riquezas, porque é escalável. Dependendo do produto que você vende, você pode vender para 1, 10, 15, 1 milhão de pessoas. É a forma de trocar maior que a gente tem, né? Sim. Ainda mais essa relação com as pessoas, trocar, você está sempre evoluindo do lado de uma pessoa, tendo contato com pessoas de diversas culturas diferentes, né? Realmente assim, para quem tem ali uma ambição, tem uma vontade de conquistar suas coisas, venda, primeiro, esse é o ponto de partida, né? Para quem quer vender, tem que ter ambição, não tem jeito. Não existe um vendedor que vai muito longe se ele não tem ambição, se ele não está disposto a arregaçar a manga e matar um leão por dia, entendeu? Então começa a partir daí. E disso vem outras coisas, cara, não só ligado aos ganhos, isso tudo vai ser uma consequência, né? Perfeito. Então esse é o combustível para alguém começar na venda, no meu ponto de vista. E aí depois isso vai se tornando só consequência. Então tem um monte de coisa que vem na frente que você fala, cara, que legal isso, que legal essa troca, que legal conhecer uma pessoa, que legal conhecer um pouco da vida dela, oferecer uma solução para ela. Isso é muito bom, cara. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, muito realizado. Exato, solucionar. Eu vi esse dia, inclusive, muito bacana, o cofundador do Waze. E cara, a meta dele, quando ele desenvolveu lá o Waze, ele falou assim, ó, eu me apaixonei pelo problema. Legal. Apaixonar-se pelo problema. Ele tem um livro que fala sobre isso é muito interessante, o livro dele, que é justamente isso, é resolver o problema de outra pessoa. Isso é legal, né? A raiz da venda é isso, né? É isso. É você entender o que o outro precisa exato. E oferecer o que ele precisa, né? Sim. A venda certa. Tem muita gente que não entende ali muito bem e quer oferecer, não, o meu é melhor, mas não entende o que o outro precisa. Você citou matar um leão por dia, né? Então vamos entrar já um pouquinho no tema. Legal. E falar um pouco sobre a persistência e a resiliência. Por quê? A gente sabe que hoje, se a gente for pensar numa estatística mundial, a cada 10 prospecções que você faz de clientes, você vai ter, em média, 2 retornos de vendas. Então, você ouve mais não do que sim. Então, fala pra gente aí um pouco dessa persistência, desse dia a dia, principalmente do emocional, que é necessário para continuar mesmo com as pessoas te dizendo não, muitas vezes não te ouvindo e tudo mais. É acostumar-se com o não, de verdade, é o que você falou. Porque assim, cara, e não é fácil, né? Lidar com pessoas não é, de verdade não é fácil. Existem pessoas que te dão total abertura, que a gente consegue ali uma sinergia, outras pessoas são mais fechadas, você tem que se adaptar a isso, né? Você tem que saber tratar com cada um dessas tipologias. E acostumar-se com o não está muito na veia de venda, assim, né? Tá muito no dia a dia do vendedor.
é o dia a dia dele, assim. O não, ele já sai de casa sabendo que ele vai ouvir o não. Perfeito. Né? É o que você falou, inclusive, o teu número ele é muito fidedigno, né? A cada 10, numa proporção aí de cada 10 nãos, talvez eu receba uns 2 sim ali. E é isso que faz a gente continuar na batalha todo dia, em busca do sim. O não é garantido, cara. Não existe frase mais certa que essa. O não, ele é garantido, ele já tá certo. Você só vai em busca do sim. Legal. Isso deve ser um verdadeiro molde que deve influenciar em vários aspectos da sua vida, eu imagino. Porque você tem muita gente, ainda mais em algumas criações de hoje em dia, que não sabem ouvir não, que não tem não. Pois é. E aí quando chega no mundo real, tem diversos problemas com isso, né? Isso é uma dificuldade da atualidade, é uma dificuldade. Né? Quem está muito acostumado a receber só sim, né? Tem uma certa dificuldade aí, como você falou da parte emocional ali, de ter esse controle, de entender, né? Então, ok, não foi dessa vez, eu não vou conseguir abraçar o mundo. Então, eu vou ali, né? Tentando, batendo de porta em porta, né? A gente já viu aqueles vendedores que vende porta a porta mesmo, que sai na rua vendendo, e quantos não ele recebe até que ele consiga um sim. Perfeito. E ele é motivado pelo sim. Então ele foi lá, ele bateu em 9 portas, o 10º disse sim para ele vai receber outros 9 não para depois um sim. E é isso que faz a persistência do vendedor, é o que leva à excelência dele, na verdade. Com certeza. Né? É ter essa persistência, se fosse fácil, se fosse tão fácil assim, seria todo mundo seria rico. Todo mundo seria rico, muito fácil, exato. Bom, aprofundando um pouco mais no eu, lidar com pessoas vai te fazer chegar em lugares que até mesmo conhecimento não te faz chegar. Eu já ouvi isso de diversas pessoas, tanto pessoalmente como pela internet. Saber ler o outro, saber entender o outro, as barreiras de até onde você pode ir, ouvir e falar, é importantíssimo. E o Rodrigo, ele é mestre nisso porque ele lida com as pessoas de mais alto nível de São Paulo. Então, se você puder explicar pra gente a importância de estar sempre bem arrumado, com o cabelo do jeito certo, de falar da forma correta, de se portar da forma correta, de alguns conceitos de PNL, como rapport, que é bem interessante, porque isso ele pode ser usado para todas as áreas da nossa vida, não só para um vendedor. Tá certo. O que acontece? É a apresentação pessoal. A gente sempre ouviu, né, aquela frase de que a primeira impressão é a que fica. Perfeito. Cara, isso resume muita coisa, né? Então a gente saber chegar e sair de um ambiente, a gente falar, se expressar muito bem, né? De fato entregar a mensagem como a gente quer para o outro, para que o outro entenda de uma boa maneira, para que o outro internalize, para que você crie essa conexão, até falando um pouquinho de rapport, como você comentou. Eu acredito muito na apresentação pessoal, muito mesmo, assim, sabe? Eu sou uma pessoa que me considero exigente com isso, então eu tomo muito cuidado ao falar com o meu cliente, ao ir, as palavras que eu uso, para que de fato eu me pareça mais com ele. Quanto mais eu parecer com o meu cliente, quanto mais da tribo dele eu for, mais conexão eu crio. Então isso eu acho muito importante, sabe? Então estudar isso de acordo com o teu cliente e é isso que você falou, sabe? Não só o cliente, mas na vida como um todo, né? Então se a gente está indo lá para um jantar, com a tua namorada, com quem você quer sair e ter uma noite legal, você vai fazer isso. Perfeito. Você vai vender, você vai entregar ali uma impressão pessoal, planejada, né? Que normalmente o que a gente entrega é planejado. Sim. Né? Tanto é que depois no dia a dia a gente até se mostra um pouquinho diferente, um pouquinho mais relaxado. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas quando eu comecei no meu relacionamento lá no começo não era assim, ele era de tal jeito, ela era de tal jeito, né? Mas isso porque foi uma entrega de uma primeira impressão, uma impressão planejada, né? Para que você conseguisse os seus objetivos. É basicamente isso. Sim.
Tem gente que acha que algumas técnicas de PNL para vendas, como mesmo o rapport, é manipulação, mas de forma alguma. O fato de você se interessar genuinamente por uma pessoa, entender quem ela é, mostrar que você é igual a ela, vai fazer com que ela se sinta confortável para te dizer a real dor dela, para você poder, através das suas ferramentas, do seu produto ou do seu interesse com aquela pessoa, dar para ela aquilo que ela precisa. Eu vi hoje um vídeo do Lair Ribeiro e ele falou assim que o melhor vendedor dos Estados Unidos, ele chegava a vender 7 carros de luxo por dia, 1.300 carros por ano. Fizeram uma pergunta para ele: o que te faz ser esse fenômeno de vendas, ainda mais nos Estados Unidos, que é onde tem a maior competitividade de vendas do planeta? E aí ele falou: quando um cliente entra na minha loja, eu entendo ele, eu olho para ele, eu sou amigo dele, eu não vejo ele como um cliente, eu não vejo ele como uma venda feita, eu entendo ele como um amigo e eu ouço ele, eu me interesso por ele e ele se sente confortável. E aí eu vendo para a mulher dele, daí eu vendo para a tia dele, para a avó dele, e isso transforma a vida de qualquer um. Exatamente. Então, lidar com essas coisas que o Rodrigo falou, estar bem vestido, estar sempre lidando da forma ajustada para aquela situação, vai te trazer o retorno. Você nunca dá credibilidade para alguém, ela pode ter o conhecimento de todo mundo, mas se ela estiver mal vestida, com roupa rasgada, de qualquer forma. Bom, Rodrigo, conta pra gente como que você entrou nessa área de vendas. Qual foi o seu primeiro contato, como que foi, quantos anos você tinha e tudo que você percebeu nessa época? Bom, eu sou da área comercial desde muito cedo. Assim. Eu comecei a trabalhar muito cedo mesmo, não queria depender dos meus pais. E sempre tive muitos objetivos. Eu queria conquistar as minhas coisinhas com meios próprios, então eu sempre, de muito cedo, eu comecei a trabalhar. Cara, eu já vendi relógio na escola, já no colégio, assim, pra galera. Comprava no centro da cidade, já fiz isso. Legal. Isso bem legal, com meu primo na época, inclusive. As necessidades estão aí, né? Pois é, eu estudava com meu primo na escola e a gente falou assim, pô, a galera, eu usava alguns relógios réplicas de relógio de marca e a galera gostava pra caramba. E aí eu sempre falava assim, é importado realmente, da China, né? É importado. Verdade. E aí eu falei, quer saber, eu vou trazer, já que tem um monte de gente interessada, amigo da escola, eu falei, eu vou trazer. E eu falei pro meu primo, acho que foi a minha primeira sociedade, eu fui com ele, um centro, comprei algumas peças, não sei o que, a gente revendeu. Isso aí, meus 14 anos, 15 anos. Mas depois eu comecei a trabalhar mesmo com perto dos 17 anos, ainda como jovem aprendiz, na área administrativa, né? Auxiliar de escritório, esse era meu serviço. Meu primeiro registro em carteira foi office boy. Caraca! Pois é, então, e até hoje eu trabalhei com dois tipos de produto. Certo. Então nessa primeira fase da minha vida, quando eu comecei a trabalhar, era numa empresa distribuidora de colchão. Eu comecei nessa parte de jovem aprendiz. Logo eu fui registrado, passado lá para a parte interna como auxiliar administrativo. E aí eu vi a oportunidade de ter um ganho maior, de fazer o meu salário na área comercial. Então eu cheguei pro meu chefe, pedi para ele, falei, cara, eu preciso entrar na tua área comercial. Eu quero virar vendedor. Mas eu tinha 17 anos. E ele falou, cara, você é muito louco, você não tem como, você não tem experiência, você vai precisar primeiro de um carro. Por isso que eu compro um carro. Já tava começando a ouvir os primeiros não. Já tava, olha só, o primeiro não eu ouvi aí. Falou que eu era novo, falou que eu não tinha capacidade, que eu precisava aprender mais, precisava ter mais experiência. Até porque eu ia lidar com clientes mais velhos, não só com cliente final, mas também com lojistas. Até porque ele tinha também uma distribuidora. E aí eu falei, não, eu vou comprar um carro. E eu comprei meu carro com 17 anos, parcelado em 60 vezes, sem entrada, um boleto, um carnê desse tamanho. E o carro guardado na garagem, não tinha CNH, não tinha habilitação, não tinha como dirigir. Certo. Mas eu falei pra ele, eu comprei o carro. Quando eu fiz 18 anos, no dia seguinte eu estava na autoescola para começar o processo de tirar a habilitação. Que legal. Mas eu passei por uma loja dele, ele me permitiu fazer um teste e ficar na loja. E eu entregava tudo de mim, cara. Tudo de mim dentro daquela loja. De sábado eu me lembro, essa loja fechava às 18, ela ficava das 9 às 18.
E eu me lembro, às vezes, de almoçar no sábado às 17 horas. Legal. Ou nem almoçar, ficar o dia todo sem comer. O dia todo atendendo cliente, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Atendia e ia pra porta da loja. Eu queria pegar outro cliente. Entrava, atendia e ia pra porta da loja de novo. Então eu já sabia, eu ia fazendo conta, cara. Ia fazendo venda, ia 5% de comissão aqui, 5% ali, eu vou fazendo venda. Esse foi o meu primeiro contato com a área comercial, que ali eu me apaixonei, eu não parei mais. Eu comecei ali, depois eu passei para uma outra loja dele também. E aí eu vi a oportunidade de uma outra empresa, muito maior, ligada à construção civil, vidro para construção civil. É o tipo de produto que eu vendo até hoje. Com certeza. E aí dali, né, nos meus 22 anos, eu também fui o vendedor mais novo dessa empresa. Então quando eu entrei, cara, na verdade eu acho que eu passei por baixo da porta, me deixaram entrar, eu não sei como. Assim, muita gente com muita experiência, com muita bagagem, cara. Eu tinha 22 anos. Os vendedores, sei lá, acho que o mais novo tinha 30 anos. Uma baita experiência, né? Hoje eu tenho 31. Hoje eu digo pra você que eu tenho uma experiência, mas cara, com 22 anos eu não tinha. Eu trabalhava 4 anos com venda de colchão. Só te interromper um pouquinho. Claro. Você fez o seu nome. Muitas vezes na vida as pessoas não entendem porque um tem resultado, porque o outro não tem. Mas cara, você podia ter pouca idade, não ter tantas técnicas como que você tem hoje, mas eu tenho certeza que quando você foi entrevistado e você mostrou o brilho no olho e ele viu esse cara dedicado que você já estava lá na outro lugar, ele falou assim, vou dar essa oportunidade para ele. A gente fala muito do campo espiritual, astral no canal, e isso também é astral, é a energia da pessoa. Então, vibrar positivo. Vibrar positivo. Vibrar positivo, acreditar, sempre, cara. Eu sempre fiz as coisas com muito otimismo, sabe, cara? Muito otimismo, acreditando muito, botando muita fé, muita vontade. Assim, eu tenho facilidade de hiperfoco com coisas que eu gosto. Coisas que eu não gosto, eu tenho dificuldade de focar. Mas com coisas que me chamam a atenção, que me despertam o desejo, o interesse, aí eu desperto um hiperfoco. Então, cara, é aí quando você vai pra cima, assim, sabe? Você quer jantar tudo que você pode. Então talvez tenha sido isso, contar um pouquinho dessa história pro meu diretor lá com meus 22 anos, talvez tenha sido isso que ele acreditou e falou assim, vai lá então, vou fazer um teste com você. Eu não parei mais, velho, foi ali que eu comecei. E aí você entrou lá, viu todas aquelas pessoas altamente capacitadas no ramo comercial, e aí, como que foi? Cara, e aí eu me lembro, olha que interessante falando disso, né? Muita gente com muita experiência, muita bagagem, como eu comentei. E eu falei, cara, eu preciso ter uma meta, eu preciso ter um objetivo. A primeira reunião comercial que eu participei dessa empresa, assim, ainda em fase de treinamento, um mês eu fiquei em treinamento. É um produto muito específico, muito técnico, então eu tive que aprender muito para começar a vender. Um mês de treinamento para começar a vender, eu participei da primeira reunião comercial. Legal. Mostrou todos os números lá e colocou o resultado de toda a equipe comercial lá na tela. Cara, quando colocou o resultado da equipe, eu vi uma pessoa lá no topo daquela lista. Cara, ele era o melhor vendedor da empresa. Ele era o melhor vendedor. Era o que mais entregava número. Era o que estava lá no topo, cara. E aí quando eu olhei pra ele, hoje é meu amigo pessoal, essa pessoa, eu olhei pra ele e falei, cara, é ele que eu vou buscar. Top. É ele que eu vou buscar. Zero. Eu tava no quadro de vendedores, eu tava com zero, eu tava treinamento aí. Ele tava em primeiro lugar, eu falei, cara, é ele que eu vou buscar. É objetivo, né? Eu acho que é vontade. Vontade é daí que começa tudo, né? Com certeza. Não tem experiência, tá? Não tenho, eu vou aprender, mas se você tem vontade de absorver, cara, já é meio caminho. A palavra vontade, ela é muito mais profunda do que a gente hoje entende. Como várias palavras que hoje foram deturpadas e não sabem o significado, a palavra vontade, ela transforma toda a nossa realidade. Sim. Bom, e aí eu foquei nele, né? Falei, cara, é ele que eu vou buscar. Esse cara me ensinou muito, cara. Assim como o próprio diretor da empresa, que eu tenho uma consideração gigantesca, cara. Eu devo muito a ele, sabe? Esse reconhecimento, eu acho que é muito importante também, sabe? Quem te ajudou muito nessas etapas. Cara, eu não esqueço de ninguém que me ajudou. Em toda a minha carreira eu não consigo esquecer de ninguém que me ajudou. As pessoas mais importantes nessa minha caminhada, eu tenho certeza que foi essa pessoa que eu mirei lá e que me deu combustível e logo depois eu procurava muito saber dele, o que ele fazia, como ele fazia, eu queria aprender. Então eu perguntei muito pra ele, eu fui em algumas visitas acompanhando ele ainda em treinamento. Legal. E eu ficava fazendo pergunta o caminho inteiro.
O meu diretor que ajudou muito na época, Cláudio Mansur, que ajudou demais, assim, cara, até hoje eu tenho ele como um pai, mas não falo, não posso falar. O pessoal imagina, pode achar que é puxa saco, não sei o que, então a gente não fala, mas me ajudou muito na minha vida. E cara, meu grande amigo e sócio veio uns anos depois, há 4 anos atrás, quando ele foi meu maior concorrente em vendas. E aí eu já tinha assumido lá umas posições. Já tava no topo também. Ele tava, cara. Então assim, a gente brigava muito na venda, então eu ficava lá, depois ele ficava. Claro, tinha outros vendedores maravilhosos assim na equipe, que também sempre batiam forte, assim. Era a galera de venda mesmo, na veia ali. Esse cara, o Nilson, ele disputava comigo a venda, cara. A gente sempre foi muito sangue no olho, assim, sabe? Legal. De ser competitivo mesmo. E aí não teve jeito, eu falei, cara, se eu não posso com ele, eu vou me juntar a ele. E foi quando a gente montou a Mark Core, a gente montou a sociedade. Mas é isso, basicamente é essa a historinha. Pra você ver, né? Em pouco tempo você já estava concorrendo ali no topo, já de igual pra alguém. Então você mirou no objetivo e foi. E quanto tempo mais ou menos que foi pra você estar já no pódio ali? Eu acho que uns 3 anos pra conseguir, né? Aí volta na persistência que você falou, entendeu? Persistência, muita gente nesse caminho. Eu já vi muito vendedor sair. E cara, emocionalmente. Não venda, cara, não é. Sabe aquele negócio que fala assim, é talento, nasceu com dom. Sim. Não existe dom, cara. Existe treinamento, existe vontade, existe técnica também. Técnica, é isso, cara. Não é outra coisa. Então se você quer, você faz, você chega. Você tem que querer. E é aquilo, às vezes a gente gasta 3, 4, 5 anos numa faculdade. E um vendedor ganha mais que médico, às vezes até mais do que muitas profissões. Pois é. Mas acontece, com certeza. Me diz aí, em todos esses anos, lidando com pessoas, qual é o maior aprendizado que você tem hoje? Aprendizado nessa história aí, cara, de venda. É que não vai ser fácil, mas não é impossível, sabe? Então, primeiro que é você ter persistência, foco no teu objetivo, acreditar nos teus sonhos, buscar isso incansavelmente. Cara, uma hora vai dar certo. Você tem tantas histórias de gente que persistiu e conseguiu. O próprio Silvio Santos, que é uma lenda no Brasil. Com certeza. Nossa, olha a história desse homem, né? Então a gente serve como inspiração. Então eu acho que é isso, persistir, ter foco no teu objetivo. Cara, você vai conseguir o teu sonho, você vai alcançar ele. De uma forma ou de outra, seja fácil ou seja difícil, você vai conseguir. É isso aí. Só para dar um complementado aqui, se é que é necessário, né? Independente de onde você saiu, você tiver um sonho, você consegue conquistar. Existem diversos resultados, diversas pessoas que transformaram a sua realidade. Silvio Santos é uma delas, Flávio Augusto é uma grande personalidade também, bilionário hoje, que saiu de uma realidade que andava em metrô cheio, como todos nós aqui em São Paulo passamos por isso. Então é isso, adquira as ferramentas corretas, estude as pessoas que conquistaram aquilo que você quer, esteja com as pessoas certas e aprenda com elas que o seu sucesso vai vir. É só questão de tempo e de persistência. É isso aí. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado, viu, cara? Obrigado pelo bate-papo. Muito feliz.